Arregaça as mangas e sai do sofá. Hoje vamos aprender a cultivar plantas para fazer sopas e saladas. Além de ter saladas e sopas à distância de uma mão, podes promover a biodiversidade em tua casa. Num espaço limitado como uma varanda, é possível cultivarmos variedades de plantas hortícolas e algumas de uma forma bem simples. É isso que te vou mostrar hoje. Semear, repicar e transplantar hortícolas, bem como todos os cuidados a ter com a nossa horta, nem que estas sejam só 2 vasos. Antes de mais, tens de decidir que vegetais queres ter disponíveis para as tuas sopas e saladas. São esses que deves semear, mas não te podes esquecer que cada planta deve ser semeada numa determinada época do ano. Hoje vamos ensinar-te a cultivar alfaces, pencas e semear feijões, porque é a época. Importa também saberes que há plantas que devem ser semeadas no local definitivo e outras que devem ser semeadas em alfobre. Se vais semear diretamente no local onde a planta se vai desenvolver, deverás ter em conta o tamanho do recipiente, que deve ser maior e mais profundo, pois terá de sustentar a planta até ao final do seu ciclo. Os tipos de sementes que não semeares diretamente, normalmente por serem muito pequenas, poderás semear em alfobre, ou seja, num tabuleiro dispostas aleatoriamente e depois repicá-las. Repicar significa retirar cada uma das pequenas plantas para recipientes individuais que podem ser germinadores ou copos de iogurte, por exemplo. Após essas notas iniciais, escolher o vaso ou fazeres o próprio vaso reutilizando outro recipiente, uma embalagem, por exemplo, será o primeiro passo. Como já te falei, teremos de adequar o vaso e a profundidade de solo à planta que aí vamos colocar. Por isso vamos utilizar diferentes recipientes para sementeira, que pode ser mais baixo e largo, mas também podem ser pequenos copos individuais, como os que deveremos utilizar para repicar. Para a plantação, devemos utilizar sempre um vaso que permita maior volume de terra e com maior profundidade, pois não poderemos produzir cenouras em 5 cm de terra. Escolhidos os recipientes, antes de os encher com terra, não nos podemos esquecer da sua drenagem, ou seja, os vasos têm de ter forma de escoar o excesso de água. Por isso, nunca te esqueças de fazer vários buracos no fundo dos recipientes que vamos utilizar, principalmente se estiveres a reutilizar uma embalagem que originalmente não tenha esses furos. Agora que já temos os vasos prontos e a sua drenagem não for esquecida, vamos enchê-los com terra. Se estiveres a iniciar no cultivo e ainda não tiveres terra, poderás encontrar várias opções à venda em qualquer horto ou supermercado. Porém, no futuro poderás optar por produzir a tua própria terra ou composto facilmente em casa, reduzindo ainda o número de vezes que tens de ir à rua para colocar o lixo. Em breve vamos explicar-te como. Preparados os nossos vasos, vamos aprender a fazer uma sementeira. Como estamos no final de fevereiro, poderás semear feijão, alface, abóboras, cenouras e brócolos, por exemplo. Hoje vamos fazer uma sementeira de feijão e outra de alface. O feijão é semeado diretamente no vaso onde irá germinar e crescer até desenvolver os seus frutos. Por isso, deverá ter um mínimo de 30 cm de profundidade. Os feijões devem ser semeados 5 a 6 cm de profundidade e a uma distância entre eles de mais ou menos 20 cm. Muitos agricultores semeiam 3 feijões em cada cova, um para o corvo, outro para as lesmas e o terceiro para a cozinha. Se sobreviverem os 3, removem os mais fracos e deixam apenas o melhor pé. Não te esqueças, como estes feijões são de trepar, terão de ser estacados quando tiverem cerca de 20 cm de comprimento. A sementeira de alfaces será feita em alfobre, utilizando este pequeno vaso. Quando começarem a germinar, podes repicá-las na totalidade ou apenas as melhores, passando cada pé para pequenos copos. Quando tiverem 4 a 6 folhas, estas alfaces serão transplantadas para o local definitivo. Aí deveremos espaçá-las cerca de 25 cm e, se tiveres espaço, poderás plantá-las no mesmo vaso dos feijões, pois estas duas plantas dão-se bem. Em maio já poderás provar as folhas das tuas alfaces. Já te expliquei o que é repicagem e por que se aplica, por isso agora vamos repicar pencas com cerca de 2 semanas. Como podes ver, este passo
vai limitar a competição entre as plantas, potenciando o seu crescimento, assim como facilitará o seu transplante para o vaso ou terreno. Além disso, como cada pé leva consigo um torrão onde se desenvolveu, não se ressentirá desta mudança. Chega uma altura em que, para a planta continuar o seu crescimento, temos que a transplantar para um vaso maior e com maior profundidade de solo, ou para o terreno. Como para as sementeiras, há épocas indicadas para o fazer, tendo em conta o clima e os ciclos de vida das plantas, para as transplantações também. Nesta altura, podemos transplantar as cebolas, couves e as alfaces, por exemplo. Estas devem ser mudadas para o local definitivo quando nascer a segunda camada de folhas verdadeiras, ou seja, as primeiras folhas, após a germinação, não contam. Hoje mantemos-nos fiéis às alfaces e por isso devemos utilizar vasos com 20 cm de profundidade mínima. Retiramos os pés do germinador e vamos plantar cada alface a cerca de 25 cm da vizinha, ou então uma em cada vaso. Entretanto, é só aguardar para provares como são saborosas e com o tempero único de terem sido cultivadas por ti. No final de cada sementeira, repicagem ou transplante, nunca nos podemos esquecer de regar e cada fase tem cuidados específicos. As sementeiras e repicagens devem ser regadas com um raro ou um pulverizador. Nas transplantações, a água deve ser vertida ligeiramente afastada da planta. Atenção! Deves ter cuidado de não molhar as folhas das plantas para impedir o desenvolvimento de algumas doenças. Uma forma de saber se o teu vaso necessita de ser regado é sentir a umidade da terra com a ponta do dedo e adequar a quantidade de água a utilizar na rega. Não te esqueças que as plantas podem morrer de sede, mas também de excesso de água. Se não tiveres uma varanda ou um terraço, também podes cultivar dentro de casa, desde que junto a uma janela ou uma porta envidraçada que garanta a entrada de luz natural para as tuas plantas. Por hoje é tudo. Se tens uma horta ou promoves de outra forma qualquer a biodiversidade em tua casa, fotografa e partilha com #biodiversidade em casa. E já sabes, continuamos a levar a natureza até ti.